Amigos queridos, nós nos curvamos diante da grandeza do amor de Deus, ao sentirmos a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, entre nós, destes abnegados servidores, que em nome de Jesus tutelam a nossa existência na terra. Neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado de vibrações felizes, pedimos humildemente a Jesus que, através dos seus mensageiros, nos protejam, nos amparem e infundam em nossos corações as vivas alegrias do verdadeiro cristão, do espírito resoluto e destemido, seguro nos princípios do Evangelho de Jesus. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que possamos aprender a servir em seu nome. Agasalha-nos, Senhor, no seu manto misericordioso, para nos conduzir ao seu aprisco de amor por toda a eternidade. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ou melhor, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo vai trazer para nós o que é preciso entender por pobres de espírito. Essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos. Sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam seu julgamento, têm-no por inapelável. Nós estamos já nesse trecho há alguns dias, buscando mergulhar o nosso pensamento no que significa mesmo o pobre de espírito. E o que em nós são ainda os grandes impedimentos e que nós temos dificuldade de reconhecer. Por que temos dificuldade de reconhecer? Porque quando alguém nos aponta o nosso orgulho, nós nos justificamos ou incompatibilizamos com aquela pessoa ou queremos impor o nosso ponto de vista. Então, é importante que a gente possa refletir de quando nós não vemos nada acima de nós mesmos, nós estamos realmente negando Deus em nossas vidas. Todas as vezes que nós queremos impor um pensamento ou uma ação que nós sabemos que é contrária às leis divinas, nós estamos naquele momento negando Deus, mas achamos que somos crédulos e achamos até que somos religiosos. Então, aqueles de nós que pensam ser religiosos, mas são apenas fórmulas externas, estamos numa categoria de espíritos à época de Jesus, chamado fariseus. Quem eram os fariseus à época de Jesus? Os fariseus, à época de Jesus, tomavam parte ativa
nas controvérsias religiosas. Os fariseus, para eles, a religião era para eles antes um meio de subir do que o objeto de fé sincera. O meio de ter privilégios ou enaltecimento. Cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam com grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, um amor excessivo à dominação. Esses fariseus, à época de Jesus, Emmanuel considera que ainda somos. Considera que o sentimento religioso ainda é um sentimento superficial e de práticas externas, porque mostra-nos também que o nosso mundo íntimo está permeado de questões muito graves que nós mantemos escondidas, veladas para nós mesmos, para não sairmos da posição em que estamos dentro da nossa religião. Porque se nós nos confessássemos, nós viríamos que muitas coisas que estamos fazendo ainda está relacionado a aparências e não a essência do espírito. Isso tem a ver com o capítulo Pobres de Espírito, porque os pobres de espírito são os espíritos simples e humildes. Então, nessa lição Fariseus do Vinho de Luz, tem uma passagem que Lucas fala, segundo Jesus: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que hoje, modernamente, nós traduziríamos por materialismo, porque nós queremos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, concomitantemente. Fariseu ainda é todo aquele presunçoso dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. É o que a pessoa pensa sobre si, que ela é um privilegiado, que ela ocupa uma posição relevante na sua casa espírita, que ela é reverenciada ou que ela é enaltecida. Nesses campos do orgulho, resvalando pela vaidade, se enquadram uma grande maioria. O orgulhoso, descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive, ainda está presente em nós. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divindade, da divina bondade. Então, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Como está o nosso mundo íntimo a nível de coerência, se nós estamos alinhando com um fio de prumo o nosso pensar, sentir e agir? Se nós já somos espíritos dados a transparências, ou se nós nos escondemos de nós mesmos, nesse farisaísmo ainda muito forte que atravessamos. Diz Emmanuel o perfil, né, nosso hoje, do farisaísmo nosso hoje. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universal, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola. É importante
o discurso nosso pode ser um discurso absolutamente condizente com o que sabemos, mas pode ser um discurso incoerente com o que vivemos. E isso nos enquadra nos novos fariseus, né? Um programa, porque a doutrina espírita ela é de livre interpretação no que se refere aos filtros que aquele que a interpretou possa ter. Então nós vamos preferir a interpretação de Emmanuel sobre Jesus do que a minha própria, obviamente. Mas nós queremos dar a interpretação própria do nosso ponto de vista. E disso fazemos grupos, fazemos comunidades e muitas vezes impostas naquele modo de agir e pensar. Nós temos recebido comentários de irmãos nossos, de muitas casas espíritas, que trazem dentro da casa espírita posturas absolutamente distantes da doutrina dos espíritos, sob a pretensa ilusão de serem flexíveis, de serem bondosos, de serem caridosos. Então, isso está aqui, olha, intentam torcer as leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas. Então, o individualismo, ele compõe o perfil do orgulho que nos impede de sermos espíritos mais simples. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. É o que Lucas está dizendo para nós, né? Prudência, cuidado, discernimento sobre o que essa postura leveda em nós, o que vai fermentar em nós dos nossos conteúdos materialistas não resolvidos, e que de uma forma sutil nós vamos entrando nessas questões e, sem nos apercebermos, estarmos plenificados por esse orgulho doentio. Acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles, porque são espíritos bastante ardilosos no proselitismo, têm fortes argumentações de aparências, têm um rigor excessivo de postura, querendo nos levar a crer que são melhores, que são maiores. E, na verdade, são fantasias que o espírito cria, que não lhe representam a identidade espiritual e que podem arrastar pessoas nessa fermentação ilusória. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos essênios, nem dos escribas, e nem de todas as seitas e aglomerações existentes naquela época, porque o que Jesus veio trazer é a libertação de consciências. Ele não veio ditar comportamentos para ninguém. Ele veio nos trazer a ferramenta divina para libertar a nossa consciência, para que nesta hora derradeira da humanidade, onde o tempo de regeneração precisa acontecer dentro de nós, precisamos nos despojar de qualquer formalismo externo, né? Para nós não sermos túmulos caiados por fora e exalando odores por dentro. E essas
mazelas íntimas que ainda trazemos, precisam sim ser identificadas. É doloroso o processo? É doloroso, mas é necessário. A identificação das mazelas para que eu possa investir na construção da verdadeira humildade. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. O que Lucas está dizendo aqui sobre acautelai-vos é a lição da vigilância. Onde está a nossa sintonia é o filtro da vigilância. Onde demoram os nossos pensamentos, onde eu estou verdadeiramente, dioturnamente, é o filtro da vigilância. É o ambiente espiritual que nos é habitual, que nos é corriqueiro, que este sim é que precisa ser elevado, para que nos momentos de trabalho com o próximo, esse patamar se amplie um pouco. Mas nós não temos, seguramente, vivendo no arrastamento do mundo, no nosso dia a dia, povoando o nosso pensamento tão somente das questões do mundo, na ilusão de que eu possa ser aquilo que ainda não sou, nós fazermos algum trabalho relevante com Jesus. Então os Espíritos estão nos chamando ainda nessa lição de fariseus, o farisaísmo predominante em nossos corações, porque nada apreciamos senão pelo prisma do nosso ponto de vista pessoal, como se as nossas ideias fossem as melhores ideias. Então, amigos queridos, vamos estar bastante conscientes de nós olharmos para nós e investirmos para que possamos alimpar o nosso coração das sujidades do mundo para sermos espíritos bem-aventurados. Bom dia, amigos. Nós conversávamos ontem, eu e a Célia, é muito difícil falar de um tema que a gente não tem lá ainda experiências que sejam vastas. Mas com a etapa atual é de discutir as consequências da falta de humildade, então fica um pouco mais fácil. Então, o comentário que a gente gostaria de trazer hoje, eu vou começar relendo o que a Ana nos trouxe há uns dias atrás, lá do Sinal Verde. Do André Luiz. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Então, já há alguns dias tem nos sido trazido esse entendimento de que o espírito orgulhoso, que é a grande faceta que se opõe à humildade, mas também traz outras, né? Não existe espírito orgulhoso sem ser egoísta, não existe espírito orgulhoso sem ser prepotente, não existe espírito orgulhoso que não seja vaidoso. Então, muitas mazelas se acompanham nessa palavra aí. Então, se nós não conhecemos nada de nós mesmos por sermos orgulhosos, é importante que a gente se dedique então a estudar isso, porque sem identificar o problema, dificilmente nós o trataríamos. E não é a minha ideia discutir ainda, conversar sobre a humildade, mas apenas para fazer o contraponto.
no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel traz um capítulo que discute a humildade. E algumas coisas são interessantes para a gente poder compreender melhor essas mazelas. Ele inicia dizendo que a humildade é uma força divina que se reflete em tudo que há. Ele dá exemplos sobre a natureza, sobre nós mesmos. Mas o que eu acho que é interessante é a escolha de palavras dele, que ele é muito cuidadoso com isso e profundo. Ele chama de força divina. Então, se a gente, por analogia limitada lá da física, força traz pelo menos 3 componentes quando atua sobre um corpo: intensidade, direção e sentido. Força divina, se a humildade é uma força divina, ela confere ao espírito intensidade, direção e sentido. Sem isso, para onde vamos? Que direção tomamos? Que intensidade aplicamos ao que fazemos? Então, quando a Célia traz essa questão dos novos fariseus, é isso. Que intensidade damos ao conhecimento que temos, que sentido, que direção. E ele vai além, dizendo que na ausência, portanto, dessa força atuante sobre nós, enquistamentos fatalmente surgirão na nossa intimidade, da nossa alma, que ele descreve em primeiro lugar como orgulho, a cobiça, que é desejarmos aquilo que não fizemos, não temos direito a, o egoísmo, é tudo para mim, e a vaidade. E nesses enquistamentos vão repousar todos os atos fora da lei que nós realizaremos. Então, olha a importância da gente entender isso, que sem sentido, direção, intensidade, sem essa força atuar sobre nós estacionaremos na obra dos fariseus, daquele que acha que conhece muito, pratica quase nada, rígido ao extremo, não reavalia posições, porque tudo ele sabe, como o Evangelho diz, quando ele dita uma sentença, aquilo é para sempre. São comportamentos de quem não tem direção. E o sentido da vida profunda não passa pela sua intimidade. E mais ainda, ele fala que quando a gente se enquista nessas emoções doentias, a gente passa a ter um olhar exclusivista sobre a vida, ou seja, tudo que nos cerca é nossa propriedade. E não são só as pessoas e as coisas, mas as próprias ideias. Eu tomo posse de tudo e o meu olhar muito particular, ponto de vista, como a Célia acabou de falar, sobre a vida, é o que predomina a partir daí. E ao encarar a vida dessa maneira, eu organizo um palco em que a minha alma se torna uma cidadela de ilusões. Essa é a colocação do Emmanuel. De ilusões por quê? A ilusão de que eu sei tudo e que o outro não sabe nada. A ilusão de que aquilo que eu sei basta, eu não preciso cogitar de novos entendimentos. Que o que eu falo é lei e ninguém pode atacar. Me recuso a escutar o outro.
E se eu não sei escutar, dificilmente articularei palavras coerentes. E essa questão da coerência que a Célia traz é muito importante. Isso é uma cidadela de ilusões. E aí, se a gente retorna ao próprio Evangelho nesses 3 primeiros parágrafos, a gente vai encontrando nas colocações do Kardec uma série de orientações para nós, fazermos o nosso próprio diagnóstico. Então ele, lá no item 2, que é o que a Célia tem já lido algumas semanas, alguns dias na verdade, ele começa assim dizendo, a incredulidade se divertiu com esta máxima. Então o espírito orgulhoso, ele é incrédulo. E não quer dizer aqui incrédulo contrário de crédulo, por incrível que pareça, porque a ideia não é que a gente acredite em qualquer coisa, sem senso da razão, de discernimento dessas coisas, mas também sistematicamente não acreditarmos em mais nada, não cogitarmos, é próprio do espírito que se colocou num altar, num pedestal, que nada acima de mim em termos de conhecimento. E o agravamento dessa postura, que ele mesmo diz, que o incrédulo não tem condições de compreender. Então a gente bloqueia de tal maneira a nossa consciência que isso afeta transitoriamente, graças a Deus, a nossa capacidade de discernir. Eu não consigo compreender o outro. Eu não consigo compreender que o outro esteja num outro tempo, que ele tenha uma outra visão sobre a vida naquele instante. Ou ele adere ao meu modo, ou muitas vezes ele não serve para estar junto de mim. É a consequência, uma das, de sermos incrédulos. E volta à frase inicial, porque eu não conheço nada de mim mesmo. Eu não cogito de novos entendimentos. Não é? Eu tenho falado para alguns que, meses atrás, eu criei coragem para perguntar para os meus qual era a minha melhor e pior característica. E depois de um certo momento de tensão no ar, né, porque resumiu-se no seguinte: quando você me ouve, tudo bem. E depois fala. Que revela que muitas vezes eu não os ouvia e já me punha a falar. Porque eu sabia tudo. Não é? E não é para falar de mim, mas é só para revelar como a gente precisa se descobrir do outro, junto com os outros. Porque esse palco, ele se estabelece no nosso dia a dia, né? Para a gente se conhecer, nós somos colocados numa ambientação junto a espíritos, em família de origem, família constituída, também no ambiente de trabalho, seja ele qual for, que nós somos convidados a ouvir e reavaliar os nossos pontos de vista, à luz para nós da doutrina espírita. Indo um pouquinho mais adiante, então a incredulidade é uma coisa que ele nos traz, que resulta na incapacidade de compreender. Aí ele diz também que os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção.
quanta atenção nós damos às coisas divinas. Porque é bem prático isso. É óbvio, quando a gente lê as palavras, que o homem orgulhoso não dá atenção a coisas divinas. A questão é se nós somos ou não esses homens, se nós já nos reconhecemos como espíritos realmente dedicados a compreender profundamente as coisas de Deus e deixarmos de lado esse ranço de que isso é coisa de espíritos ignorantes, porque é isso que o texto traz. Olha, esse assunto não merece minha atenção porque é muito limitado, mas as coisas divinas para nós são as joias mais preciosas da existência do espírito. Então ele nos alerta para que a gente esteja atento a isso. Mais adiante ele vai dizer que quando a gente, ou aqueles que não se dedicam a compreender as coisas divinas, não é porque ele não tem a capacidade de entender, é porque ele é indiferente a isso. Outra característica. Então, o próprio texto, na sua riqueza, vai nos revelando sinais, sintomas que podem ou não estar presentes na nossa intimidade. E estudá-los, como André Luiz recomenda, ajuda que nós nos estudemos e nos observarmos no palco onde nós estamos atuando dia a dia. É a maneira da gente identificar quem nós somos. E para isso a gente precisa se tirar a capa do fariseu, né? Mas alguém disse, né, que o fariseu, a imagem é aquele, né? Ele andava à frente, todo bem vestido, e atrás vinha a esposa, os filhos, fazendo fila atrás. Então, a postura é da superioridade. Eu não olho ao meu lado. Eles não estão ao meu lado. Eles estão lá atrás. Então, é um convite bem intenso para que a gente olhe ao nosso redor e traga todos para o nosso lado, de verdade. E esse estado de me aperceber realmente traz a humildade, porque eu vejo que eu não sei tudo, né? Que eu gosto de falar, mas não gosto de ouvir. E isso limita a qualidade das nossas experiências. E a gente acaba apenas repetindo experiências. Às vezes isso será um tanto quanto até doloroso, mas sem o diagnóstico não tem como tratar, né? O constrangimento da lei, ele chega até certo ponto. Depois ele solicita de nós que a gente faça os nossos esforços mesmo, para podermos conscientemente adentrarmos esse mundo de regeneração. É uma escolha que a gente tem que fazer e precisamos nos conhecer para isso. É esse comentário para hoje. Obrigado. Senhor Jesus,
divino amigo de nossas existências. Queremos mais uma vez, Senhor, agradecer a feliz oportunidade de podermos estar em uma casa de orações, de estudo, de reflexões e trabalho, junto a amigos encarnados e desencarnados, para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, na esperança que esse Evangelho, bem compreendido, possa tocar os nossos corações, motivar em nossa intimidade ideias novas e um desejo profundo de mudança, divino amigo. Mas porque os nossos recursos no bem, em experiências ainda sejam limitados, nós ousamos rogar ao Teu Espírito amoroso, sustenta-nos no propósito de transformação verdadeira. Fortalece a nossa vontade, ampara-nos no momento de fraqueza, para que nós possamos, Senhor, compreender e vencemos a nós mesmos e experimentarmos essa alegria que é de estarmos ajustados com a lei. Muito temos a agradecer a Tua misericórdia e ao Teu amor. Muito temos recebido e queremos, Senhor, ser dignos de tudo que a vida nos tem ofertado. Que possamos ter essa clareza e tomarmos a decisão de não mais nos afastarmos dos Teus pensamentos, das Tuas lições e fazermos dos Teus exemplos o nosso exemplo, da Tua postura o nosso modelo, hoje e sempre. Que assim seja.